Olá, estamos começando o podcast Além da Lousa. Sejam todos bem-vindos a este podcast do Colégio Presbiteriano São Roque, Sistema Mackenzie de Ensino. Não esqueça de curtir, se inscrever e compartilhar. Professor Duarte, hoje nosso entrevistado será o engenheiro aeronáutico Jader Segato. É isso mesmo? É isso mesmo. Ah, perfeito. Jader é formado em engenharia aeronáutica pela USP. Seja bem-vindo. Obrigado por me receber aqui. Nossa primeira pergunta aqui é: o que despertou a sua paixão pela engenharia aeronáutica? Foi na infância? Foi na juventude? Foi nas duas épocas, na verdade. Eu sempre tive um gosto, facilidade por número. Matemática era minha matéria. Curiosamente, minha matéria favorita era geografia, mas eu mandava muito bem com número, matemática, principalmente. E primeira vez que meu pai comprou um computador, mais mirando a minha irmã, né, que já estava se interessando pela área de informática, eu ficava desenhando helicóptero. Porque um dia eu assisti um filme de dois caras mexendo no avião antigo e eu fiquei fascinado com aquilo. Aqueles aviões monomotor, assim, motor radial, tinha que girar a hélice na mão para dar partida e tal, biplano. E eu fiquei meio que fascinado com aquilo, achei que eu gostava. Aí eu ia chegar no computador, não conseguia desenhar um avião, eu desenhava um helicóptero, assim, de perfilzão, assim, em 2D, né? Que as crianças faziam, eu nunca fui uma grande coisa em desenho. E a partir daí, acho que eu tinha uns 12 anos, eu já comecei a falar que eu queria ser engenheiro aeronáutico, porque eu descobri que era uma profissão que existia para trabalhar com avião. Eu não sei porquê, mas piloto nunca foi algo que me ocorreu, assim. E mais tarde, na idade de ensino médio e tal, quando a gente de fato tem que escolher, eu fiz um curso técnico de eletroeletrônica, não gostei, nem um pouco. E aí as pessoas começaram a me avisar, tem tudo a ver com engenharia. Essa parte que você não está gostando e tal, então repensa essa parte de engenharia. E tanto que no terceiro colegial, o que eu tentei fazer foi economia. Porque eu li em algum lugar que era a carreira que melhor pagava. Tava totalmente... Ou pelo menos mexia com muito dinheiro, né? Eu lembro até hoje, no manual da FUVEST dizia, é a média salarial mais alta do país. Isso em 2005 pagava 10 mil por mês. Era o que constava no manual. Aí eu cresci os olhos, falei, não, quero fazer economia. Mas não consegui, não passei direto no terceiro ano. E aí quando eu fui fazer cursinho, completamente indeciso. Eu pensei em gastronomia, porque eu gostava de cozinhar. Pensei em química, porque, sei lá, eu gostava de química. Pensei em fotografia. Geografia, que sempre foi minha matéria favorita e tal. E até que eu não fazia ideia, então eu sentei com a minha mãe e falei, bom, vamos ter que escolher. Tem que colocar alguma coisa na inscrição do vestibular. E falei, tá bom, vamos ser racional, pragmático. O que eu tenho maior facilidade, vai? Números, física, química, matemática. Tá bom. Então vai ser exatas. Dentro das exatas, o que me dá a maior opção do que fazer, já que eu estou indeciso? Que formação que me possibilita trabalhar com o maior número de coisas diferentes? A gente leu lá, tá, engenharia. Ok, então vai ser engenharia. Qual? Aeronáutica parece legalzinho, parece ser mais divertida. Até porque você já tinha aquele sonho desde a infância. Parece uma elétrica, genérico. Mecânica, genérico. Caldeira, caminhão. Aeronáutica, avião. Parece divertido. Então foi por isso. Não teve nenhum nada mais romântico, assim. Interessante. Foram 5 anos estudando na USP? Foram 5 anos. A engenharia período integral são 5 anos. Eu estudei 5,5 porque ao final de 2009, que é quando eu me formaria, a crise do subprime de 2008, a quebra do Lehman Brothers nos Estados Unidos e tal, bateu na aviação em 2009. E todas as empresas fecharam as portas para contratação. Então, eu decidi não colocar... Eu era estagiário na TAM, linhas aéreas na época. A TAM tinha 7 estagiários, já avisaram no meio do ano, não vamos efetivar ninguém. A Embraer, que contratava todo mundo que se formava em aeronáutica, era só querer. Também não contratou ninguém. Eles tinham até um programa de aeronautificação de outros engenheiros. Eles suspenderam naquele ano. E então eu preciso abrir o currículo. Eu percebi que algumas empresas estavam recusando engenheiro aeronáutico até para áreas corporativas. Não sei por quê. Não sei se é algum preconceito com a formação e tal. Porque a gente é um engenheiro mecânico gourmetizado, assim, vamos dizer. Então, eu decidi abrir o currículo. Então, eu não colei grau
eu continuei na faculdade, eu peguei uma série de disciplinas da automobilística, então eu estudei mais um semestre e tirei um diploma de ênfase em automobilística. Mas eu precisava estar na graduação para fazer isso. Então não colei grau, fui colar grau no meio de 2010 com essa ênfase a mais. Que acabou, as vagas voltaram, tal, acabou nem sendo necessária, mas foi uma experiência válida. Hoje você trabalha em qual empresa e em qual local? Hoje eu trabalho numa empresa chamada Synerjet, em São Roque. É num aeroporto, o nome completo é São Paulo Aeroporto Executivo Catarina. Catarina, né? A gente fala Aeroporto Catarina. Acho que é isso, São Paulo Aeroporto Executivo Catarina. Certo. Que é um aeroporto top, né? Relacionado à aviação privada. É um aeroporto 100% executivo. Executivo. Ele não tem operação comercial, não terá operação comercial, a não ser num futuro que, sei lá... Por uma mudança de política, alguma coisa. Não. Ele é uma propriedade privada. Tá, okay. Então, sei lá, se a empresa for à falência e o governo acabar assumindo esse aeroporto... Mas é algo que não parece que vai acontecer. Fora do script total. É um aeroporto 100% para operação executiva. Você tem um avião, você deixa ele estacionado lá, paga por isso. Quando você quer voar, você vai até lá, pega seu avião e voa. É só para esse nicho. Tá tendo uma feira lá até agora, semana passada? Teve 2 semanas atrás, tá. É uma feira para venda. Tanto que não era aberto ao público, eram convites especiais, não? Como eu trabalho lá, eu fui, mas até onde eu soube, eram convites especiais que eles destinaram para possíveis clientes ou pessoas ligadas à aviação executiva com um pouco mais de poder de decisão, vamos assim dizer. Funcionários de grandes empresas que têm avião, pilotos, né? Empresas que prestam serviço para quem tem avião, para frotistas, coisas assim. Quer falar alguma coisa? Não, perfeito. Qual é a sua rotina no seu dia a dia lá na tua empresa? Bom, a empresa chama Synerjet, como eu falei. É uma empresa que vende aviões. Nós representamos um fabricante de avião suíço chamado Pilatus, aqui no Brasil e América Latina. Na verdade, é toda a América Latina, com exceção de México e Caribe. Então, todo o resto, nós vendemos esse avião nessa região. Como se fosse uma concessionária dessa marca. E aqui no Aeroporto Catarina, nós temos a sede da empresa e a base de manutenção. Né? A parte de manutenção da concessionária, vamos assim dizer. Então, todos os nossos clientes que precisem fazer revisões ou mesmo manutenções não programadas vêm para cá, ou na nossa segunda base, que é no aeroporto de Goianápolis, em Goiás. É uma cidade que fica entre Anápolis e Goiânia. Eu estava assistindo um vídeo dessa fábrica que fica, não sei se é fábrica ou local de teste, lá na Suíça. E é bem montanhoso ali nesse local. Não sei se é lindo esse local. Inclusive, o nome da empresa Pilatus é porque ela fica instalada na base do Monte Pilatus, na Suíça. Ah, tá. Mas era muito bonito. Aí tem um piloto, decolou o avião no meio das montanhas, aí ele fez um voo, depois ele voltou novamente ali para a base. Bem interessante. Para publicidade é maravilhoso. Você tem um avião bonito, num fundo bonito. Às vezes eles fazem no verão, tá tudo verde, às vezes no inverno, tá tudo nevado. É bonito demais. Nunca fui lá, mas... Tanto que a segunda base deles, a segunda fábrica, eles instalaram no Colorado. Nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, porque é um lugar bem do lado de onde começam as Montanhas Rochosas ali. Porque é um lugar muito parecido com onde a sede está na Suíça. E como que é a sua rotina lá do dia a dia como coordenador? Você é coordenador de engenharia e responsável técnico, é isso mesmo, né? Isso. Eu sou coordenador de engenharia. A engenharia de uma base de manutenção, ela tenta resolver problemas ou imprevistos que os mecânicos encontram durante manutenção de avião. Tá. Esse avião é montado lá na Suíça ou nos Estados Unidos? Ele é montado na Suíça, o cru, só o suficiente para voar. Certo. Então é fuselagem pintada. Às vezes eles pintam lá também, mas é fuselagem pintada de primer verde, sem a pintura final, com toda a aviônica, tá? Os computadores, tudo que o avião precisa para voar, os 2 assentos de piloto. Aí vai para os Estados Unidos. A cabine não tem nada, não tem poltrona, não tem revestimento, não tem nada. E aí vai para os Estados Unidos, eles terminam de montar o avião lá, a parte interna, de mobília do avião, né? Certo. Lavatório, poltronas, revestimento e tal. Ele fica pronto nos Estados Unidos e aí a gente entrega na América Latina. Certo. E Américas, né? Estados Unidos, toda a América. Os que são entregues da Europa para leste são montados na Suíça e entregues na Suíça.
Tá, então aí ele não precisa passar pelos Não. Estados Unidos. Isso. Tudo lá mesmo. Exato. Vem para os Estados Unidos só aqueles que vão ser entregues na América. Tá. E você poderia nos contar um pouco sobre projetos que marcaram a sua carreira, em especial, assim, dentro desse... Eu não contei a rotina, né? Não meu contou. trabalho. Você viaja muito? Eu viajo com alguma frequência, eu diria umas 5 ou 6 vezes por ano. Ou para fábrica nos Estados Unidos, ou viajo para treinamento, viajo para atender algum cliente. Quando não, geralmente são só os mecânicos que viajam para atender alguma pane, por exemplo, que o cliente tem em campo. Mas quando algum caso extraordinário, eu vou junto também como responsável técnico para dar pelo menos um conforto maior para o cliente. Para as nossas outras bases eu viajo também. Eu falei que tem uma base em Goiânia, mas que é da nossa empresa. Tem outras bases na América Latina que são satélites nossos, assim, tem parceria. Então eles também atendem esses aviões em nosso nome, mas são outras empresas. Às vezes eu viajo para lá. Então não é uma rotina assim constante, mas eu tenho viajado com alguma frequência. A minha rotina na empresa é como engenharia de manutenção, tudo que é imprevisto que os mecânicos encontram, eu tento resolver. Porque a manutenção de aviões é muito bem documentada e procedimental, se é que existe essa palavra. É tudo passo a passo, em documento previamente feito pelo fabricante. Mas nem tudo que você encontra ali no avião foi previsto pelo fabricante e está documentado. Então, às vezes são coisas que eu não tenho referência para resolver esse problema. Aí eles acionam a engenharia, ou eu tento achar uma referência, ou eu tento aplicar uma referência que já existe para aquele problema, ou frequentemente eu mesmo converso com o fabricante, com o suporte técnico deles, com a engenharia deles, para tentar trazer uma solução para aquilo. Então isso é o que a engenharia faz. O seu foco é motor? Porque tem os focos ali, né? Assim, tem. É motor? Não. Eu fui engenharia de uma linha aérea. E aí eu tinha um foco. Eu tinha um foco em sistemas mecânicos. Tá. Hoje, como é uma empresa bem menor, geralmente as empresas de aviação executiva são bem menores que as linhas aéreas. Né? É tudo. Aí eu sou o engenheiro de tudo lá. Eu tento ajudar com o que eu puder. Óbvio que como tenho uma certa experiência, eu tenho uma facilidade com uma certa área. Mas hoje em dia eu meio que tenho que tentar ajudar eles com todo o avião. Que basicamente é motor, aviônica, que é a parte eletrônica de computadores do avião, né? Tudo que você vê no cockpit ali, tela, é aviônica. Estrutura, que é a carcaça do avião, a fuselagem, asa e tal. Cabine e sistemas mecânicos é o resto. Tudo que mexe ou flui. Sistema de combustível, trem de pouso, controle de voo e tudo mais. Sobre os projetos que marcaram a sua carreira. Projetos que marcaram minha carreira. Quando eu trabalhava em linha aérea, eu trabalhei na Latam por 7 anos. Eu trabalhei muito com um avião presidencial, na época da Dilma, que a Dilma usava e tal. Aí não foi um desafio técnico, era um desafio mais de demandas... Desafio mais corporativo, vamos assim dizer, porque tinha uma importância um pouco maior. Eu participei de uma grande campanha mundial de modificação dos aviões da frota comercial inteira. Foi quando ela começou. Todos os aviões passaram a ter um sistema que evitava vapor de querosene no tanque central. Tem uma longa história técnica aí. Mas assim, todos os aviões do mundo foram mudados a partir de 2011. Então, os que saíam de fábrica tinham que sair com um sistema a mais instalado. E todos os que já operavam tiveram que ser modificados e a modificação acabou em 2023. Desde 2023, 100% dos aviões têm esse sistema a mais que, no final das contas, é para evitar uma possibilidade de explosão do tanque central. Aconteceu uma vez, não se tem certeza se foi por isso, mas na dúvida... E acontece muito, né, na aeronáutica, quando existe um problema, eles tentam mudar totalmente, né? O que aconteceu agora também com o Boeing, agora não sei, mas é um avião pequeno da Boeing que teve algum problema e eles estão mudando todo o sistema justamente porque já não foi um problema, eu acho que foram 2 problemas com acidentes, né? E que ocorreram, e aí eles mudam para a segurança do passageiro, né? Sim, isso é rotina na aviação, não um acidente, mas por exemplo, um avião novo é lançado no mercado. Aí na primeira inspeção eles acham uma trinca no lugar que não deveria. Aí eles vão lá e corrigem essa trinca. Aí num segundo avião eles acham a mesma trinca no mesmo lugar.
Aí a própria linha aérea já avisa, porque isso faz parte... fabricante, seja quem for, Airbus, Embraer, Boeing, achamos essa trinca nesse lugar em 2 aviões já. Aí eles pegam, reúnem mais linhas aéreas, conversam, mais alguém tem esse problema? Começam a estudar, faz uma engenharia reversa do próprio projeto, né? Certo. Existe essa tendência? É uma falha de fabricação? É uma falha de projeto? Aí eles chegam numa conclusão, se é ou não, e se tem que modificar. Se tem que modificar, eles lançam uma moratória para todo mundo. Todo mundo que opera um avião tal, desse modelo, desse número de série, fabricado nessa data, tem que fazer essa modificação até tal data. Dependendo da seriedade, eles têm um prazo menor, né? Você pode operar 50 horas de voo, 500 horas de voo, 2.000 horas de voo. Ou, não, todos no chão agora, não sai sem fazer essa modificação. Perfeito. Agora nós tivemos um acidente agora na Índia, né? E o avião decolou. Alguns especialistas estão falando que foi, acho que, excesso de carga, né? Não sei. Pela posição dele, ele não conseguiu levantar. Ele foi e caiu, matando várias pessoas. Também tem essa questão também, né? Tem a questão operacional. Porque na sua área é a área de executiva, né? Mas dentro das linhas aéreas, por exemplo, ela tem a mesma responsabilidade em descobrir coisas desse tipo. Minha área é executiva, mas os cuidados e operação são parecidos. Operação não, mas os cuidados... A manutenção é igual. Certo. Ou deveria ser. Sim, né? sim. A linha aérea é mais restritivo, na verdade. Eles estão sob mais leis e mais restrições. Por isso que acontece mais acidentes, assim, eu estou falando isso como um leigo, tá? Acontece mais acidente com as linhas executivas, por exemplo. Acontece um ator que caiu o avião... Sim. Porque muitas vezes estava irregular em alguma coisa. Porque são aviões pequenos que ficam em aeroportos pequenos, muitas vezes, e, enfim. Não, acontece muito mais acidente com a aviação executiva, a aviação privada, né? Porque justamente por isso, o avião é seu. Você até está operando sob determinadas leis e regulamento, mas eles são menores e não necessariamente se você cumpre eles, né? Porque não tem gente o tempo todo fiscalizando o seu avião, porque é a sua responsabilidade. Linha aérea não, tem muito mais fiscalização. É comercial, eles estão prestando um serviço para pessoas desavisadas, né? Então a restrição é muito maior. Não é porque a máquina é pior, né, na aviação executiva. Inclusive, eles tendem a ser mais novos. Mas é por causa da operação mesmo. Cada um é responsável pelo seu avião. E uma coisa interessante dos aviões muitas vezes você anda em um avião bem antigo que está ainda voando. O que importa são as manutenções, né? Porque você faz aquela revisão total do avião que você basicamente quase desmonta o avião todo, né? Faz. Cada 12 anos, geralmente, você depena o avião inteiro, procura com lupa onde tem problema, depois remonta tudo. E nos Estados Unidos, principalmente, que eles são, acho que a maior frota do planeta Terra está nos Estados Unidos. Lá tem bastante aviões pequenos, né? Não sei como que é o processo da fiscalização em cima deles, mas a gente assiste alguns vídeos e eles pegam aviões bem antigos e eles até trazem de outros países até para fazer tipo carga, né? De um local para outro, cidades pequenas. As falas dos grandes porte, né? Isso. Sim. Via de regra, o final da vida de um avião comercial é transformado para cargueiro, para trabalhar como cargueiro, que também não tem a mesma restrição de aviões comerciais de passageiro, né? Passageiro tem mais... São mais vidas. Mais restrições, mais vidas, Então eles... E também porque são aviões baratos, né? Que ele já viveu, a manutenção começou a ficar cara, então a linha aérea devolve ou vende, né? A maioria das vezes... Isso é uma curiosidade que pouca gente sabe. As linhas aéreas frequentemente não são donas dos aviões. Eles alugam. É leasing. Porque custa muitos milhões, né? Um avião. Tipo um A380, por exemplo. A última vez que eu vi era coisa de 800 milhões de dólares. Mais de 500, com certeza. É muito dinheiro para então, por exemplo, a Azul, agora eles fizeram uma linha Recife, Madrid. Real Madrid. Real Madrid. Esqueça aí. Misturou Recife com Madrid. Não, exatamente. E aí o que acontece? O avião teve problemas, mas era alugado, né? Então, por exemplo, a outra empresa alugou o avião para eles, não tinha a Azul escrito, né? Tava uma outra empresa. Aí deve ter um problema, pousou novamente. Ficou 2 horas no ar, até consumir todo o combustível. Sim. E aí pousou, aí ficou acho que uns 3, 4 dias, ele decolou
teve outro problema, voltou de novo, e aí a Azul realmente colocou uma aeronave dela para fazer essa viagem. Então, acontece isso também de emprestar o avião, né? De vez em quando, assim você vê no... Esse não é leasing, é outro tipo de operação. Sim. O avião sob leasing com a linha aérea tá pintado com a linha aérea é total responsável por ele. É mais ou menos parecido com você com um contrato de empréstimo de 1 ano de um carro, por exemplo. Isso. O carro é seu, você que cuida dele. Aliás, não. A linha aérea tem muito mais responsabilidade sobre o próprio avião. Ela atua como dona, apesar de não ser dona de fato. Ela faz as manutenções. Faz tudo. Arca com todos os custos, tudo. É como se o avião fosse dela. Mas além disso, ela está pagando aluguel. Nesse caso, é quando precisa de um avião quase que imediatamente. Você não vai conseguir adicionar um avião na sua frota. Tem alguém com o avião ocioso, você vai lá e aluga ele por um tempo curto. Eu quero operar no meu nome essa sua aeronave. E aí eles vão lá e alugam por... E não tá pintado com logo nem nada, isso acontece também. Mas eles checam tudo, checam o histórico do avião, as condições técnicas dele, se está tudo em dia. Mas acontece de ter problema. Assim como o próprio avião da própria linha aérea tem, de vez em quando, e tem que parar, chamar outro, nesses casos também acontece. Uma curiosidade, quando é elaborado, construído um avião, em média, quanto tempo que ele ainda é utilizado? Quantos anos assim tem de durabilidade? Desde novo? Avião comercial, ele tem uma vida limite em horas de voo e ciclos. Um ciclo é uma decolagem e um pouso. Tem determinados fatores que são relevantes na contagem de ciclo, tem outros fatores que são relevantes na hora de voo, e tem os fatores que são relevantes no tempo calendário. Então, a existência de corrosão, por exemplo, é tempo calendário. É o quanto o material está lá exposto. Em média, os aviões comerciais, eles têm uma vida de aproximadamente 60 mil horas de voo, que numa operação rotineira eles atingem em cerca de 20 anos. 20, 25, entre 20 e 25. Isso depende do sucesso daquele aparelho, daquele modelo de avião. Tem aviões que surgiram, foram projetados, fabricados, começaram a operar e não sobreviveram os primeiros 10. Ou 15 anos, como um A380, por exemplo. Ele só voltou a operar porque teve um boom de demanda e tinha um monte de A380 parado no deserto, eles voltaram para a operação porque não tinha opção. Outra coisa interessante é que quando eles param os aviões, eles colocam no deserto. É para evitar que o material apodreça. Tá. Então, no mínimo, você vai ter um banco de alumínio ali, se um dia o estoque de alumínio no mundo acabar. Se ele ficar no deserto, não corrói o material, ele fica preservado. Legal. E, assim, como é que está hoje no Brasil a questão do mercado de trabalho para engenheiros aeronáuticos? Você falou que teve quando você quase estava se formando, diminuiu, mas depois voltou novamente. Como é que está hoje? Depois da Covid. Para engenheiro... Tanto no Brasil como no mundo também. No mundo precisa. No mundo tá carente de profissional. No Brasil... Eu tô há tanto tempo já, eu tô meio por fora da demanda. Para mecânico, nunca foi tão alta. Se você é um mecânico de avião, as empresas estão disputando a tapa. A gente tem, inclusive, esse desafio na nossa empresa tanto de contratar quanto de manter mecânicos, porque a empresa do lado está precisando, eles vão lá, oferecem mais, que não é uma mão de obra que está... A frota só cresce. O Brasil acabou de voltar ao segundo lugar no mundo com a maior frota de aviões... A segunda maior frota de aviões executivos do planeta. Porque era, né? Já foi antes. Já foi. Deixou de ser um tempo atrás e agora voltou. Passou o Canadá. E de helicópteros também, né? Não sei se você sabe disso. Não sei. Não é muito minha área, não. Engenheiro, eu sim... A demanda pode até ter subido, mas eu tenho a impressão, pelo que eu tenho conversado com colegas, que a oferta de engenheiros aumentou. Quando eu me formei, tinham 2 universidades que formavam engenheiro aeronáutico. Hoje tem pelo menos 5. Então, era, sei lá, 60 por ano se formando na área, agora passou de 100, 150. Então, a demanda pode até ter crescido, mas eu tenho a impressão de que a oferta também cresceu bastante. Então, eu tenho um estagiário lá que estava com dificuldades de encontrar estágio como engenheiro, porque não tinha tanta oferta assim. Mas é sazonal, é completamente sazonal. Entendi. Ainda falando um pouco sobre essa área, na sua opinião, a engenharia aeronáutica, por exemplo, brasileira, ainda é referência no mundo? Por exemplo, nós temos aqui a 3ª maior empresa de aviões do mundo, que é a Embraer, né? Ela, dentro do contexto de engenheiros aeronáuticos, o que você acha, assim, referente a isso? Ela nós temos...
Bom, Estados Unidos é o polo. A Europa tem muita gente boa, muita escola boa. Tem várias empresas, até de aviação de menor porte, né? Aviação executiva surgindo no leste europeu. Mas a demanda por engenheiro lá está muito grande e eles buscam frequentemente engenheiros brasileiros. A Embraer tem bastante dificuldade de manter seus engenheiros porque outras empresas estão de olho. A gente tem escolas boas aqui, né? Tem o ITA, histórico, há décadas já, formando engenheiros bons. A USP um pouco depois, bem depois, na verdade. A primeira turma foi em 2002. Aí, engenheiros formados nessas escolas começaram a criar cursos em outras. A Unesp tem um curso de aeronáutica hoje em dia, a Unital de Taubaté tem um curso. Se eu não me engano, a Unip estava, se já não tem, estava criando. Nós temos um Instituto Federal em São Carlos com um curso de manutenção aeronáutica. O FMG tem uma ênfase no curso de mecânica deles, se é que eles já não criaram o curso de aeronáutica também. Também, como saí da escola há algum tempo, estou um pouco por fora disso. Mas é a referência, assim. A Embraer faz aviões muito, muito bons e reconhecidos no mercado. Existe engenharia mecânica, aeronáutica, e existe um mecânico também. Cursos de mecânica sem precisar ir para a universidade. Sim. Fazendo cursos técnicos. Sim. Hoje, o que vale a pena fazer? Engenharia ou fazer um curso técnico de mecânica de aeronáutica? Depende da vocação, do que a pessoa quer. Não tem vaga para todo mundo que quer estudar engenharia. Certo. Então, começa por aí. Então, já existe um filtro. E as particulares também nem todo mundo pode pagar. O mecânico, apesar do início de carreira ser um pouco mais difícil, o mecânico de aviões tem uma carreira muito promissora. Mecânicos que têm inglês fluente, o céu é o limite. Certo. Eles às vezes trabalham no Brasil para empresas estrangeiras, como United, American, todas operam aqui, né? Ganhando em dólar, desde que eles tenham a experiência, a competência, ganhando mais do que engenheiros, muitas vezes. Porque muitas vezes a gente pensa assim, só vai ter sucesso quem for engenheiro. Né? Muitas vezes no cara mecânico é igual TI. Né? TI, muitas vezes o indivíduo ele fez um curso, ele desenvolveu o inglês e de repente ele está lá trabalhando, ganhando até mais do que o indivíduo que fez analista de sistemas ou engenharia de software, alguma coisa do tipo assim. Sim, e eu brinco, brinco não, eu falo em tom de brincadeira, mas é verdade. Lá na empresa, quando eu falo com os mecânicos, eu falo, quem resolve o problema aqui são eles. Eu falo, são vocês. Eu tô aqui para ajudar. Certo. Às vezes, você é o responsável, né? Pela equipe em si, né? Então você fica ali. Como coordenador de engenharia, não. Certo. A parte do responsável técnico, acho que eu não falei, né? Mas tem uma outra nuance aí. Mas eu não sou nem superior aos mecânicos. Eles têm um coordenador deles e tem um diretor de manutenção. Eu trabalho ao lado, como engenheiro, até responsável técnico. Eu estou num nível mais alto na hierarquia da empresa, mas eu não sou chefe deles diretamente. Mas eu trabalho ao lado deles dando suporte. E eu falo, não, quem resolve o problema é vocês. Às vezes vocês se deparam com alguma coisa e vocês têm mais o que fazer, tem mais aviões para tomar conta. Aí quem tem que sentar, ver manual, falar com o fabricante, aí eu assumo essa parte, né? Até porque às vezes tem uma linguagem, uma negociação, uma discussão técnica um pouco mais profunda, mais teórica, analítica, que não é melhor, é só diferente do que eles fazem na prática, né? E aí eu trago a solução, levo para eles resolvem de uma forma mais rápida. Do que eles pararem o que estão fazendo, deixar o avião lá e sentar para fazer isso, entendeu? Então são tarefas diferentes. O diferencial do engenheiro é que ele pode trabalhar com um projeto também. Não é o que eu faço, mas eu tenho muitos colegas que quando se formaram foram para a área de desenvolvimento. Estão na Embraer, alguns na Boeing, Rolls-Royce, Airbus, trabalhando em criar projetos de novos aviões, de novos sistemas, melhoria dos aviões que existem, então. A diferencial do engenheiro é este. Se você quer criar, não no ponto de vista criativo, né? Desenvolver e projetar, aí você vai para o engenheiro. Se você quer estar no avião, mão na massa, que é o que muita gente quer. Eu tenho um colega, ele é mecânico, chama Leonardo, ele é mecânico na empresa, genial. Ele respira avião, ele adora avião. Quando ele não tem... Agora não, né, a gente tem mais essa realidade, mas em momentos que a gente estava ocioso, ele pegava manual de avião e começava a ler, manual de manutenção, no tempo livre dele. Ele começou a engenharia, não é minha praia, eu quero mexer no avião. Saiu e está trabalhando de mecânico. É interessante porque eu falo isso, uma coisa interessante, lá no colégio, a gente conversa com os alunos, a primeira coisa que eles querem fazer é medicina.
né? Acho que é a profissão mais corrente, assim, recorrente entre eles não, eu quero ser médico. Depois a engenharia. A advocacia, engenharia, direito, né? Engenharia. Mas nunca ninguém pensa nos cursos técnicos, né? Que muitas vezes acaba ele sendo absorvido mais rapidamente numa empresa do que muitas vezes ele sai com diploma. Infelizmente, o Brasil é assim, né? Não sei se o mundo, como é o mundo lá, né? Lá fora, como que é o processo, mas muitas vezes acaba ficando o cara diplomado, né? Mas sem emprego. Porque muitas vezes ele tem uma concorrência gigantesca. E muitas vezes mecânico, técnico, né? Em mecânica, ele consegue muito mais rápido um emprego, justamente porque há uma necessidade maior do que, por exemplo, o engenheiro. Eu não sei quantos engenheiros trabalham com você aqui no aeroporto aqui. Na minha empresa, na sua empresa. Desculpa. Na minha empresa, fora o meu diretor e a parte executiva da empresa, grande parte são engenheiros. Tá. Quem está trabalhando como engenheiro somos 3. Neste momento. De novo, empresa pequena, né? Tá. Na linha aérea eram 30. Certo. E técnicos? Tem mais de 20, 25 por aí. Essa é a diferença. É igual quando eu estudei piano no conservatório em Tatuí. Eu já fiz bastante coisa também. Aí, o meu caso, que depois a gente já vai falar um pouco da sua outra área, que é bem interessante também. Eu fui estudar piano. Aí, o meu professor falou, quais são as chances de você tocar piano numa orquestra? É muito pequena, porque é um pianista, né, para uma orquestra quando com tem, 40, 50. Exatamente. 40, 50. Então, a concorrência era sempre esperando que o outro acontecesse alguma coisa com o outro, né, para que surgisse a vaga, né? Então, muitas vezes a questão é essa também, né? Muitas vezes dentro do contexto da engenharia são poucas vagas, né? E, claro, os engenheiros são extremamente qualificados, né, para estar na sua área ali. Quer dizer, você foi peneirado da peneira, né? Literalmente, para ter ali você como engenheiro, né? Começou do vestibular, não é tão, assim, difícil também, mas tem uma certa peneira. Já começa no vestibular, né? Não é todo mundo que é aprovado. Mas se o mecânico da empresa hoje sair de lá, até que se for demitido, ele se emprega na semana seguinte. Rapidamente. Eu já não tenho essa certeza. Se eu sair da empresa hoje, talvez eu tenha que procurar mais e ter um pouco mais de dificuldade nesse sentido. Porque assim como não tem muitos engenheiros, também não tem muita vaga. O Brasil não está exatamente pungente em economia e oferta de trabalho, né? Principalmente, não são muitas empresas do ramo e tal. Então... Não, tranquilo. Então vamos lá então para a coisa mais importante que eu queria que chegasse esse momento. Mais importante? Eu estava fazendo a pesquisa aqui do nosso entrevistado. Foi conhecer um lado artístico completamente diferente desse lado sério, né? Imprevisível, né? Da engenharia. Mas fala um pouco da sua vida como ator. Nossa. Então, vou começar dizendo que eu era atleta, né? Tá. Então na sua área, então, que é a área dele. Tem a ver. Não é desculpa pra eu falar mais da minha vida, não. Tem a ver. Eu nunca fiz só a minha atividade principal de carreira como na atividade do meu dia. Então, desde que eu estudo, desde a escola, né, desde primário, eu sempre fiz algo a mais. Então, eu nadei por 20 anos. Eu treinei natação por 20 anos. Quando eu fui para a universidade, eu comecei a jogar vôlei também. E acho que pelo histórico de natação, tal, já uma certa coordenação, preparo físico, eu aprendi muito rápido o voleibol. E quando me formei, o técnico nosso do time da faculdade era o mesmo técnico do time da cidade, profissional. Aí ele me convidou para jogar pelo time da cidade. Então, joguei profissional por 2 anos, enquanto trabalhava na Latam como engenheiro. Então, me formei, fui trabalhar na Latam, não exatamente... Teve uma outra empresa aí, mas foi rápida a participação. E à noite eu treinava vôlei todo dia e jogava os campeonatos de finais de semana. E eram 2 horas de treino. 2 horas todo dia, durante a semana. Em 2013, eu decidi parar, já não estava mais saudável, já não estava muito mais divertido. O que me motiva a fazer qualquer atividade é me divertir. É um negócio que parece meio
talvez até imaturo, mas é um autoconhecimento meu. Se me diverte, eu faço. Não precisa nem pedir. Então, já começou a não ficar tão divertido. Eu adquiri problemas de coluna. Não por causa do vôlei, longa história, mas eu tenho algumas hérnias de disco aí. Começou a ficar dolorido demais. Viajar numa van por 7 horas para Presidente Prudente para jogar no sábado, voltar e no domingo viajar 3h30 para São Paulo. Eu morava em São Carlos na época. Tá. Jogar e voltar. Então, meus finais de semana estavam completamente ocupados, né? Eu falei, não, vou parar. Não dá mais, não tá dando mais. Não vou virar nenhum atleta de seleção a essas alturas. E abriu uma lacuna na minha semana. Solteiro, sem filhos. Eu trabalhava das 7 às 4h30 e agora? O que eu vou fazer? Minha vida inteira eu fiz alguma coisa a mais, né? Eu lembrei de uma peça de teatro que eu fiz numa escola que eu estudei. Adorava. A gente apresentou por uma semana, assim, quase todo dia. Então tinha uma rotina de coxia, de ensaio e tal. Eu lembrei, nossa, era muito legal isso aí. Aí eu procurei uma escola de teatro lá em São Carlos para fazer. Comecei a estudar. A única turma que eles tinham para adulto era de teatro musical. Comecei a estudar 3 atos, Escola de Artes Cênicas lá em São Carlos, do Grande Alexandre. Comecei a estudar teatro musical. Aí eu aproveitei, já que tô aqui, fui fazer aula de canto e piano. Legal. Então, em 2013 eu comecei teatro, canto e piano. A gente apresentou um musical, aliás, 2014 foi isso. A gente apresentou um musical em 2015, um em 2016, aí eu já fui protagonista, e um em 2017. Comédia, um texto baseado... musicaram um texto de Oscar Wilde, A Importância de Ser Prudente. Aí era comédia, musical, ainda tava em casa. Eu gostei de um tanto disso. Foi uma apresentação única, então quando terminou ainda fiquei no palco um tempo assim. Eu não quero sair daqui. E aí, ao final da peça... O meu diretor musical veio falar comigo. Depois que eu tinha cumprimentado um monte de gente e tal, o meu diretor musical veio falar comigo. Falou, Jader, teve fulano e fulano, amigos meus, que trabalham na área em São Paulo, vieram falar bem de você, cara. Você fez um trabalho, eles gostaram. Aliás, eu sou seu diretor, mas eu adorei. Mas os dois ali, santo de casa não faz milagre, né? A opinião de fora é de profissional. Viraram pra mim e falaram, aquele grandão lá... E bem grandão mesmo, né? Já tem 2 metros, né? Presença de palco natural. Natural, né? Aquele grandão lá mandou bem. Eu acho que ele devia tentar. E no ano seguinte, por coincidência, eu mudei para São Paulo. E é algo que eu pensei, é muito mais legal que ficar lendo manual de avião. É muito mais divertido, assim. Se eu puder ganhar a vida fazendo isso... Prefiro. Eu tô no céu. De novo, ou antes, né? E aí eu mudei para São Paulo... Mas eu não... Como foi uma escola livre em São Carlos, eu não tinha um tal de DRT. DRT é Diretório Regional de Trabalho. Mas é o nome que eles dão para o documento, a licença de ator, né? Quando você se forma ator, você tem a licença para trabalhar como ator. Eu não tinha esse DRT, fui para São Paulo, aí eu fiz um curso regular no Senac de teatro em São Paulo para ter o DRT para poder concorrer a trabalhos mais sérios, maiores. Eu não podia nem comercial pegar sem DRT. Eu fiz um ou outro, assim, menor e tal. E aí eu fiz o curso de teatro, me formei em 2020, em janeiro. Tirei o DRT. Certo. Aí em março, pandemia. Pam. Tudo parou. Aí eu já era um cara de 30 e vários, com um currículo bem vazio em teatro e mais 2 anos sem nada, porque tudo parou. Eu até fui fazendo outros workshops e tal, mas por enquanto tá total stand-by, assim. Eu gosto do que eu faço. Certo. Me realiza, não acordo de manhã assim, meu Deus, tem que trabalhar. Não, é legal, eu viajo, eu gosto de viajar. Às vezes que eu tenho que viajar, eu gosto de lidar com as pessoas. O suporte que eu dou para mecânicos é interessante, adoro ajudar. Parece meio clichê, mas microprojetos me satisfazem. Tipo, já precisa de você para isso. Tô com essa dúvida. Tô legal, vamos trabalhar. Tá aqui, ó. Legal, obrigado. Conclui o projetinho. Me dá uma enxurrada de satisfação, assim. Então eu gosto do que eu faço, mas se pudesse... personagem, palco, texto, principalmente de comédia... A minha pergunta seria qual conselho você daria para os jovens lá que estão estudando no nosso Colégio Presbiteriano de São Roque, relacionado aí à carreira como engenheiro aeronáutico / agora ator, né? Ator. Conselho geral, tenho 2. Um é... Vá procurar o que você gosta de fazer. Certo. Esquece mercado, esquece quanto paga. Eu tenho muito amigo que foi para áreas ditas pobres,
que não pagam, que vai passar perrengue, e não estão passando perrengue. Porque nada melhor para você... Se você é bom, você vai ganhar bem. Você pode não ser um multimilionário, é Sim. outra conversa, né? Mas se você for bom, você vai ser empregado, se você vai ter estabilidade, você vai ganhar bem. E nada melhor do que algo que você gosta para ser bom. Porque se você gosta, você faz sem ninguém mandar. E você melhora quanto mais você faz. Agora, para saber o que gosta, não vai na matéria que você acha que é legal. Fala com profissionais, pesquise, pergunte a eles qual que é o dia a dia, qual que é a atividade que eles mais têm que fazer no trabalho. Né? Por exemplo, ator. O que mais se faz não é atuar, ou na câmera ou no palco. O que você mais faz é texto na mão em casa, lendo o texto. Ensaio, diretor na É orelha. igual música, né? É. Música você ensaia 8 horas por dia. Então você tem que gostar disso. Você tem que gostar de sentar no piano e ficar 8 horas lá. Estudando. Exatamente. Então, se você não é só gostar de concertar, né? De se apresentar em concerto. Sim, isso o tempo que você gasta nisso é muito pequeno. Isso. Esporte, você gasta tempo, como eu tive a minha vida de atleta, né? O maior tempo esmagador, a maior parte do tempo que você faz é fazendo o básico, fazendo fundamento, é girando a piscina. É igual professor. Professor de história, o que faz? Ler. Aí chega na sala de aula, dá 20, 30 minutos de aula. 30 minutos para resumir páginas e páginas. Exatamente. É igual como no meu caso, que sou pastor presbiteriano, você estuda, visita, conversa, aconselha. E quando você pensa, que maravilha pregar, né? Até que você chega lá, 30, 40 minutos uma vez por semana. Né? Então é muito pequeno, né? Então se a pessoa acha que é só isso, ele vai ficar frustrado, literalmente. Né? Igual, por exemplo, o indivíduo que é atleta. Ele fica lá, fica nadando, que foi o seu caso, né? Que você gostava de natação. E aí depois ele ia para poucos segundos, né? Para resolver o problema. A prova, ótimo, adorava a prova, a competição. Mas eu era velocista ainda, são 23 segundos aqui. Nunca fiz 23, 24. O resto é 3 mil quando era pouco, né? Eu cheguei a nadar 7 mil por dia. O resto ali, 7 mil metros. Querendo vomitar de tão cansado e tal. O dia a dia é esse. Então, faça o que você goste, mas tenha certeza do que você gosta. Tenta descobrir. Fala com profissionais. Se puder, se eles tiverem essa disponibilidade, passa um dia com ele. Ou converse com eles. Aliás, eu estou completamente aberto para quem quiser conversar sobre isso. Legal. Vê qual é o dia a dia. Você gosta daquilo? Se tem prazer naquilo? Não vai pelo dinheiro, não vai pelo que parece. Vai pelo que você gosta. Porque o resto vem. Eu vou até... Me veio à mente aqui convidá-lo para ir no primeiro médio lá no nosso colégio, para que você pudesse falar um pouco sobre a sua profissão, né? Porque eu acho que é bem legal. Né? Porque Nossa, muitas vezes as pessoas têm muitas vezes essa ideia, né, de o que é ser engenheiro, né, como que é trabalhar com... Porque a tua profissão, particularmente, é extremamente... Todas as profissões são importantíssimas, mas a sua é super, mega, ultra, né, importante, porque você está levantando uma aeronave, né, e colocando... São vidas que estão lá, né? Então, um erro, alguma coisa que falhou ali, encadeia, né, a situação. Tem a parte aí entra a parte do responsável técnico, que eu te falei. Meu cargo é coordenador de engenharia, mas eu acumulo a atribuição de responsável técnico. O que é isso? Toda oficina de manutenção de aeronaves tem alguém que responde por ela. Tem alguém que, supondo que o avião saia de lá, dê problema. Não vamos nem falar em acidente. Tem um incidente, vai. Foi pousar, o trem de pouso não abriu, teve que pousar de barriga, acionou bombeiro, espuma na pista e tal, não aconteceu nada, mas é um incidente. Aliás, esse é um incidente grave até. Mas, ou coisa menor, sei lá, qualquer incidente. Eu sou o primeiro, a ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil, né, quem regula a aviação no Brasil, a primeira pessoa que eles vão vir fazer pergunta sou eu. Jader, vem cá, vamos conversar. Quero ver papéis aqui, como é que é a sua empresa, eles vão lá, eles vão vistoriar a oficina, vão pegar histórico daquele avião, o que a gente fez naquele avião, quem fez, estava treinado, tinha a ferramenta certa, fez o certo, tinha descansado, ou foi um mecânico que virou não acontece na empresa, tá? Mas às vezes por aí, talvez. Manutenção, eu que vou responder. A empresa Synerjet fez tudo o que podia fazer? Certo, fez. Ok, já obrigado, sua parte está feita. Aí eles vão continuar a investigação com outras pessoas.
Se tiver alguma irregularidade na nossa empresa, aí podem existir sanções. Ou apenas uma notificação, ó, corrige isso aqui, até multa, até eu perder meu CREA de engenheiro. Eu responder criminalmente, dependendo da circunstância. Criminalmente, aí é o gestor da empresa. Eu não respondo. A não ser que eles encontrem uma violação grave por minha parte, né? Certo, o erro meu não vai levar a uma esfera criminal. Aí o gestor da empresa pode responder criminalmente. Entendi. Então tem esse... Sim, é de fato importante, tem responsabilidade, mas não é o fato de ser engenheiro aeronáutico, não. Porque o engenheiro civil que constrói uma ponte... Sim, se cair a ponte, vai acontecer a mesma investigação pelo Ministério Público. Né? Exato. Médicos o tempo todo. É que médico a gente brinca, né? O mau médico mata por varejo. O engenheiro mata por atacado. É um ônibus inteiro, um avião inteiro, uma ponte inteira, é um prédio que colapsa, né? Mas tem essa responsabilidade, sim. Mas a engenharia aeronáutica não tem nada de especial. É porque são poucos, avião, voo, é algo meio não comum, não... O ser humano ainda não... E nunca vai, né? Não é natural do ser humano o ato de voar. Então traz um pouco... É o que eu falei, é um engenheiro mecânico gourmetizado. Não é nada mais especial do que um engenheiro mecânico. O que o cara é especialista numa máquina de... Uma caldeira, numa máquina de uma indústria qualquer, eu sou um especialista num veículo que voa, num avião. Assim como tem os especialistas em carros, em caminhões, em trem. É só mais um veículo. É que ele voa dá esse ar de mais especial. Tal. Superior. E o próprio sistema, como a aviação é feita, como os projetos de avião são feitos, é tanta gente na cadeia assumindo responsabilidades de forma parcial. Até na manutenção, eu não sou o grande responsável pela manutenção. O mecânico também, ele assina aquela tarefa que ele executou, ele assina, ele põe o nome dele lá, a licença dele. Se ele fizer a violação, ele também pode perder a licença dele. Muita gente assume responsabilidade no avião, então ela é bem dividida, ela é bem pulverizada, assim, principalmente linha aérea que tem. Aí entra o aeroporto, entra a própria ANAC que está lá todo dia, entra o piloto, o mecânico. Porque o piloto ele faz uma... Eu fiz o curso e a gente... Não é tão assim, a gente chega ali, como entrar no carro, ligar e já partir, já ir embora. Você vai ver combustível, a primeira coisa que eu fazia era olhar o combustível para ver se estava tudo ok, combustível. Depois você ficava dando volta no avião para ver todas as partes, se estava tudo funcionando direitinho, faz o teste. Porque para você ligar o motor do avião, você pede autorização para a torre. Quando você vai se mover, você pede autorização para se mover até a cabeceira da pista. Para você entrar na pista, você pede autorização. Aí você vai fazendo um checklist. Em cada ponto disso aí, você faz um checklist. Aí você vai decolar, você faz o último checklist para decolar. Então, tudo isso, você vê, não é uma coisa assim tão fácil. Por isso que dizem que, acho que é o elevador que é mais seguro do que o avião, mas enfim, né? Acho que o avião... por estatística deve ser. Sim. É um meio de transporte também, né, o elevador. Mas o avião realmente... E outra, o indivíduo que está lá, o piloto, porque é o piloto e copiloto, né? O cara está bem treinado também, né? Então, realmente, quando acontece qualquer problema dentro de uma aeronave, eu estou falando agora por pouquinho que eu fiz, né? Sim. Você tem um manual, né? Que é um livro desse tamanho, assim, que dependendo das circunstâncias, isso em aviões grandes, não pequenininhos, né? Mas você tem um manual lá para você dar uma olhada. Puxa, aconteceu tal coisa aqui, deixa eu ir lá rapidinho para ver aqui. Né? Basicamente é isso, né? Fora que eles têm linha direta, muitas vezes com o mecânico lá na base, né? Em solo. É bem interessante, mas é uma área muito legal. Todo o sistema é feito, justamente de propósito, todo o sistema, os procedimentos na aviação é feito para que a responsabilidade seja dividida mesmo e é uma forma de reduzir a chance de erro e de falhas, né? Então... Isso. Acontece. Né? Mas é muito raro. Tipo aquele avião aqui, não sei se foi na Bolívia, na Colômbia, que o caminhão do bombeiro atravessou, o avião estava decolando, né? Então, mas por quê? Até o indivíduo que está dentro do aeroporto, ele tem que pedir permissão, né? Não é a torre de controle, mas é um controle ali do tráfego dos automóveis que estão na pista, né? Então, tudo é muito controlado. Até a cabeceira da pista que você vai decolar, né? Porque a gente acha que é só entrar na cabeceira, né? O vento, né? Tem lá a tal da biruta para saber qual que é a posição para decolagem. Enfim, é muito legal. Eu amo essa parte, né? É legal pra caramba. Só não tenho dinheiro para... por isso que eu ainda não tirei a licença de piloto. Mas vai estar na lista. Mas esse interesse veio mais tarde. Eu nunca me interessei. Foi uma história engraçada, inclusive. Não sei se cabe falar aqui. Sim.
Eu tava em casa, na casa dos meus pais, um dia, num sábado lá, relaxado, assistindo TV. E aí eu tenho 2 amigos do estado de São Paulo, né? Moravam em São Carlos. Aliás, os 2 ainda moram, que casaram com mulheres de Minas Gerais, do interior de Minas. Os 2, uma de Congonhas, outra de Viçosa. E era um feriado prolongado, eles juntaram num carro só e estavam indo de feriado para o interior de Minas. Uhum. De São Carlos para lá é 500 quilômetros, mas são 12 horas de carro, por causa das famosas estradas de Minas Gerais. Né? Sim. Eles já tinham viajado 4 horas, faltava 8 ainda. Uhum. Opa, tô batendo um copo aqui. E me ligaram, assim, mandaram mensagem. Eu pego o meu celular e tá uma mensagem. Jader, quanto custa um avião? Aí eu... Depende. Sei lá, de 50 mil a 50 milhões, que vocês querem? Aí explicaram, a gente tá aqui no carro e tal, queria chegar, a gente faz essa viagem com certa frequência, queria chegar, mas quanto custa um aviãozinho aí, né? Aí eu, cara, não 4 sei. lugares. Vamos ver. Aí eu comecei a fazer pesquisa e tal, e vi que, na época, isso era 2017, eu falei, até que dá. Preço de uma casa, muitas vezes. Era um avião, era um Cessna 172 dos anos 80, o que não necessariamente é velho, tá? Eles são muito pouco utilizados. Tava ali cerca de uns 300 mil na época, reais. Então, assim, certo. Não é uma fortuna. E eu tinha 4 amigos do trabalho que tinham um avião. Eles dividiam o avião em 4. Então, eles compraram cada um uma parte. O avião era dos 4. Então, cada um pegava uma hora pra pilotar. Era um avião menorzinho. Eu fui falar com eles, tal, né? Aí eu disse, não, Jader. Ai, de novo, batendo no microfone. O nosso tem 2 lugares. Se vocês estão interessados nesse de 4, comprem 8 pessoas. Junta 8 amigos aí e tal. Aí vai ficar, sei lá, 40 mil pra cada um. E eu fui fazendo as contas e falei, tá, 40 mil pra comprar, tem que se programar e tal, mas dá, né? É o que muitas vezes esses caras empresários da executiva fazem, né? Sim, eles fazem propriedade compartilhada, assim. Uhum. Num avião muito maior. Então, eu falei, 40 mil é um carro usado. Nem tão bom assim. Tá, aí quanto é o custo fixo? Tanto? Falei, tá, factível. Principalmente em 8, né? Aí eu comecei com esse projeto, aí eu fui ver de tirar brevet e tal, porque cada um dos 8 envolvidos ia ter que ter algum piloto ali. Sim. Aí eu fui atrás e comecei a me interessar. Tá? Eu falei, tá na minha lista. E pra minha área, por incrível que pareça... Aliás, nem é tão incrível assim, né? Se você for piloto, é um diferencial. Sim. No mínimo, se você tiver licença de piloto, tiver experiência em operação e navegação, é um diferencial. A mais. Então, seria até um... Minha esposa fala que é desculpa pra eu tirar a licença. Mas seria até agrega no currículo. É como se fosse uma pós, um curso a mais no meu currículo. É interessante porque o reverendo Zoeu, ele fala que ele tem um sonho de comprar um avião. Eu falo assim, olha... Esse programa, porque pode ser, né? De vida aí. Aí já dá pra você, com ele... Tô pensando, entrar no... Mas se não for avião bem antigo, né? Cara, começa em 1 milhão. Começa, assim, é bem... $1 milhão, hein? Não sei nem se tem coisa muito menor que isso. É porque qualquer Embraer aqui é mais ou menos. Não, Embraer é outro nível. Então falando de monomotor também, né? Monomotor, 4 lugares, 2 lugares. Isso. $1 milhão. E tem aqueles aviões experimentais, né? Que são. Tem. Aí eu não sei, eu não conheço, mas tem bem mais barato. Esses meus amigos tinham experimental. Na época eles pagaram, acho que 80 mil num desses. Eu tava assistindo. Embraer, se não me engano. Eu não sei, tem não sei se foi no Netflix que assisti, não me lembro agora. Vou fazer um tempinho. Na França, um indivíduo comprou, brasileiro, chegou lá, comprou um avião e foi entregue pela correspondência, né? Aqueles aviões pequenininhos. Kit. Isso, kit. Ele recebe o kit e monta em casa. Ele monta em casa. Olha que maravilha. Tem também. Óbvio, são mais baratos. Né? Esse aí eu também meio... Eu quero agradecer você pela entrevista aqui. Desculpe aí pelo horário, mas... Imagina, mas foi um prazer. Bate-papo, né? Excelente, produtivo. Muito, né? Tô à disposição aí, qualquer outro dia. Legal, a gente vai estamos pensando em conversar com o reverendo Zoil para levá-lo para falar lá no colégio, né, para os jovens, os adolescentes lá, que estão aí na expectativa, né, de futuramente fazer o Enem e entrar em alguma faculdade. Aí você vai explicar melhor para eles e tirar todas as dúvidas, né, dos alunos lá. Eu queria também... avisar vocês que as inscrições estão abertas para o próximo semestre. Então, se você quiser entrar em contato com a Laura ou com a Sônia, o DDD é 11 93385 9331. DDD 11 93385 9331. Chegamos, então, ao final do nosso
episódio de hoje, né, do Além da Lousa, com o nosso entrevistado engenheiro aeronáutico, Jader, me perdoe. Não esqueça de curtir, se inscrever e compartilhar. Até a próxima. Se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau, tchau.